Bom, é o seguinte, ó. Passada, então, as eliminatórias da Copa, né? Que o Brasil acabou se classificando, né? O Ancelotti começou a comandar os treinamentos já lá em Seul, pensando nesse primeiro amistoso contra a Coreia, né? Treinou em Goyang. Tá bom, esse lugar eu não conheço. Goyang. É perto. Fica ali no centro-oeste, né, da Coreia. Pertinho da Coreia. Serrão Dourada. Estádio Serrão Dourada. Que beleza. Bom, o Zé João Faquira, ele tá com detalhes importantíssimos. Porra, Lima, se liga, cara. É mesmo? Qual que é o detalhe, Lima? A atividade ocorreu sob chuva fina. Realmente, mas é uma informação... É chuva fina não é garoa? garoa? Não, na Coreia é chuva fina. Ah, tá. Na Coreia é chuva fina. Aqui é garoa. Mas o que Que nem chover, chove, né? Mas Só olha, ameaças, ó. que informação relevante. Então, sob chuva fina, né, na Coreia, aqui a gente conhece como garoa, os 10 primeiros jogadores que se apresentaram à delegação no domingo, o Bento, Matheus Cunha, Rodrigo Quintino, Vinícius Júnior, Fabrício Bruno, Luiz Henrique, Carlos Augusto, Casemiro, Militão e Douglas Santos, treinaram com o Ancelotti. O Richarlison, o Lucas Paquetá, o Martinelli, Hugo Souza, o Gabriel Magalhães chegaram ontem, né? E vão participar do treino de hoje, né? Que já deve ter acontecido. Foi o convocado de última hora, o lateral direito Paulo Henrique, do Vasco, né? Vai se apresentar amanhã. Ele vai substituir o Wesley, da Roma, que teve uma lesão no jogo do Campeonato Italiano e teve que ser cortado, né? Aliás, o Paulo Henrique tá jogando bem, esse menino aí. Muito bem. Né? No time maluco do Diniz, lá do Vasco, ele tá indo bem. Diga, Danilão. Ô, Lima, tava vendo aqui, né, o Rodrigo, ele tá voltando à seleção depois de 6 meses e meio, né? Fazia um tempo que ele tava fora, por alguns motivos ele não foi convocado. Vocês acham que o Rodrigo corre algum risco de não estar nessa Copa do Mundo? Porque ele conhece muito bem o Ancelotti conhece muito bem o futebol dele, é um jogador muito importante, muito bom. Ele tem que provar alguma coisa ainda, tem que mostrar futebol, ou o Rodrigo é um dos que vai estar na lista dos 26 lá da Copa? Olha, o Rodrigo é um dos jogadores preferidos do Ancelotti, inclusive quando ele era técnico do Real Madrid, a imprensa espanhola ficava brava, porque dizia que o Rodrigo era exatamente... Não, como a gente diz no futebol, é o peixe do Ancelotti, o Rodrigo. É o Luciano do Zubeldia. É isso. Pois é. Então, eu acho que ele vai estar na lista final, sim. É um jogador que o Ancelotti gosta muito, conhece profundamente, sabe perfeitamente aonde ele pode utilizar no campo, aonde ele pode tirar mais do Rodrigo. Então eu acho que o Rodrigo vai ser um dos convocados sim para a Copa, viu? Eu também acho, né? Acho que o Rodrigo ele vai, assim, só... Porque agora com o Xabi Alonso no Real Madrid, ele começou a jogar mais, com mais frequência, né? O Vini Júnior também, ele em algumas partidas ele ficava no banco de reservas, agora não, né? Tem entrado, tem marcado gols, né? Importantes aí, principalmente em La Liga. Então, eu imagino que o Vini Júnior, ele vai ser convocado, né? Isso sem sombra de dúvidas, mas o Rodrigo também. Então, ele tá com uma frequência um pouco maior aí com o Xabi Alonso. Eu acho que, assim, um pré-requisito para o Ancelotti chamar o Rodrigo é justamente que ele esteja jogando minimamente. 50% dos jogos do Real, 60%, seja começando como titular ou entrando no decorrer da partida. Agora, caso ele não tenha muitas oportunidades, como acontece com o Endrick, aí ele se afasta um pouquinho, por mais que o Ancelotti goste dele. Mas nessa eu tô com o Lima, acho que ele vai para a Copa do Mundo. Mas é diferente o Rodrigo do Endrick, então? Completamente. Até porque o Endrick, a imagem final que ficou pro Ancelotti não foi uma boa imagem, quando o Ancelotti teve que puxar a orelha dele, que ele tentou uma cavada ali em momentos inoportunos, etc. Tanto que ele parou de ter oportunidades, e com a mudança do Xabi Alonso, o Endrick continua sem ter oportunidades. Ele é muito elogiado, né? O Xabi, ele fala que nos treinamentos o Endrick, ele demonstra uma capacidade muito boa, poder de finalização excelente, mas não tem jogado, né? Então isso dificulta demais, porque, querendo ou não, o Rodrigo tem um lastro na seleção. O Endrick não tem lastro nenhum, tem que começar praticamente do zero, né? E tem um detalhe também, já nas primeiras listas do Carlo Ancelotti, ficou muito claro que ele opta por jogadores que atuam em 2 funções ou mais, né? Aí a polivalência, e ele pode contar com o Rodrigo Quintino nas 3 posições ali do meio campo, né? Pode ser em 2 articuladores, ou do lado direito ou do lado esquerdo, um pouco mais à frente. Então é um cara polivalente.
o Rodrigo. Mas eu acho que ainda em aberto, vocês falaram no Paulo Henrique, é a questão da lateral direita e da lateral esquerda, que eu acho que aí é o único posicionamento que está em aberto, não sei a opinião de vocês. Então, se o Paulo Henrique vier e fizer uma boa partida, aliás, 2 boas partidas nessa data FIFA, ele já dá um passo à frente, até porque o Wanderson tem problemas físicos à torto e à direita, e tanto que foi cortado também. Esse aí, acho que a direita acho que é um problema a menos pro Ancelotti, porque se ele não acertar com o lateral ali, que ou nenhum deles convencer, ele vai jogar com o Militão. Exato, vai botar o Militão na direita, aí joga o Gabriel Magalhães, Marquinhos e alguém na esquerda. Então, a direita pra ele, eu acho que não é problema, né? Ele, meio que ele... já tá assim, o Wesley e Wanderson já tá meio que certo ali. Só se acontecer um milagre, ou se esses... Eu acho que é mais pra ver um reserva caso um dos 2 titulares se machuque. É o que você falou. Se ele não sentir confiança no Wesley e no Wanderson, os 2 foram cortados, machucados, numa Copa do Mundo, por exemplo, ele coloca o Militão, tá beleza. Agora, na lateral esquerda, eu concordo com você, Lima, o buraco é mais embaixo. Porque ele chamou 3 jogadores, o Carlos Augusto voltou a ser chamado, né? Então tem o Caio Henrique, o Douglas Santos também, e por enquanto, assim, não tem a menor possibilidade de alguém jogar. O Alexandro... O Douglas Santos foi bem, até caindo como terceiro zagueiro no jogo do Maracanã também, né? Naquela linha com 3. Mas ainda, acho que ainda é muito cedo, né, para você afirmar que ele eventualmente possa ser titular. Eu acho que hoje, se o Douglas Santos não mostrar algo a mais, o Alexandro provavelmente vai ser o escolhido para jogar ali pelo setor. Agora, outra posição que eu queria perguntar para vocês com relação ao Richarlison, né? Porque é um jogador que todo mundo questiona, né? O Richarlison não vive grandes momentos, só que ele tem estado na lista do Ancelotti ali. Parece que ele tem um pouco de moral com o Ancelotti. Vocês acham que o Richarlison também tá garantido ou tá correndo risco? Porque é uma posição que não tem nada definido ainda, né? Não, o Richarlison é outro, que ele é o mesmo esquema do Rodrigo, né? Também é o bruxo lá, o peixe do Ancelotti. E até por isso ele foi chamado, né? Tá certo que essa temporada na Inglaterra ele já melhorou um pouco o futebol em relação ao que vem mostrando, mas eu acho que esse corre risco. Por mais que o Ancelotti insista em convocá-lo e tal, essa posição aí, a concorrência é grande. Eu não sei se ele vai pra Copa, não. Esse corre risco. Esse vai ter que mostrar serviço até a próxima Copa. Ele tem um pouco de lastro também, né? Por tudo que ele construiu na Europa. E ele foi treinado pelo Ancelotti no Everton, né? Então eles se conhecem. Mas eu tô vendo aqui um recorte dos últimos 10 jogos. O Richarlison tem uma participação em gol só, tá? Ele marcou um gol contra o Brighton no empate 2-2 fora de casa pela Premier League. Então eu acho que é muito pouco, assim. O João Pedro, né, o Ancelotti, ele justificou a ausência do João Pedro. Na verdade, ele não está lesionado, mas ele não está 100% fisicamente, tanto que ele jogou pelo Chelsea um dia antes da convocação e depois da convocação ele jogou de novo, mas ainda não na plenitude da forma física, tanto que está rolando um controle de carga em relação ao João Pedro no Chelsea. Então, para não sobrecarregar o jogador, o Ancelotti deixou de fora. Mas eu vejo que hoje o João Pedro, se a Copa fosse amanhã, seria o titular provavelmente aí do Ancelotti. E aí abre essa vaga do Richarlison, e se o Vitor Roque continuar jogando bem, quem sabe? Porque pode também jogar em 2 posicionamentos. Pode jogar fixo e pode jogar também, como o Rani falou, aquela movimentação que tem na linha de frente. Então, eu acho que essa última vaga aí vai ficar para momentos ali decisivos nas últimas datas FIFA ali do ano, último jogo, porque sempre tem uma vaga daquele cara que destoa no final, não participa muito do ciclo e sempre vai e joga a Copa do Mundo.